A aula de hoje é a segunda aula sobre figuras de linguagem referentes ao dia 18/5 a 29/5, tá? Aí vamos lá, exercícios. Questão 1. Relacione as colunas de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizado na construção de sentido das frases a seguir. Então, você vai ver aí, eu coloquei para vocês, eufemismo, prosopopeia, antítese, ironia, elipse, pleonasmo, hipérbole e metáfora. Você vai ver qual delas se encaixa em cada uma dessas frases aqui, tá? Por exemplo, se você achar que a letra a frase estou rindo para não chorar é uma elipse, você coloca então lá na letra A, número 5. Coloca lá para mim, exercício 1, que aí eu já vou saber que você é elipse, tá? Questão 2. Assinale a única alternativa que possui a figura de linguagem conhecida como metáfora. A metáfora é aquela figura de linguagem que eu faço uma comparação sem usar as palavras feito, como, igual, que nem, parecido, tá? Então, vamos lá. Você vai ler aí as frases, né, que você tem aí e você vai colocar para mim qual é a alternativa que possui essa figura conhecida como metáfora. A 3 é a alternativa que possui uma antítese, ou seja, eu falo uma coisa e depois eu logo já falo uma outra que eu falo, tá? Você vai ler aí todas elas e vai ver qual delas aqui eu tenho uma antítese. Na questão 4, assinale a opção que apresenta o segmento do texto em que não ocorre a presença de ironia. Eu tenho várias frases aqui, A, B, C, D, E. Eu só tenho uma única delas em que não existe uma ironia, tá? Ironia, o que é uma ironia? Quando eu tiro barato de alguma coisa, eu tô sendo irônica. Por exemplo, essa aula aqui... esse celular aqui não, ele tá bem retinho, né? Tô sendo irônica, porque não tá ridículo. Aí a questão 5. Você vai ler aí, né, a seguir a 2 extratos de poemas de épocas diferentes, o primeiro no final do século XIX e o segundo no final do século XX. Eles têm pontos bem diferentes, porém há neles uma figura de linguagem comum. Você vai ler, então, os 2 poemas, e aí você vai ver qual deles, né? Ou melhor, você vai ver que neles existe uma figura de linguagem em comum. Qual delas é, né? Aí você vai ver aqui nessas aqui, prosopopeia, catacrese, literação, hipérbole ou paradoxo. Qual delas é que possui aí no poema? E depois você vai ler satira, né? E você vai responder aos exercícios. Há 2 personagens. Que situação está ocorrendo nesse texto? A do humor da tira está no penúltimo quadrinho. Por que a fala da enfermeira neste quadro é engraçada? Por que está engraçado? A 8. A relação do paciente do último quadro também gera humor. Por quê? Por que está gerando humor? Por que é engraçado a última parte lá da tirinha? 9. Explique a figura de linguagem que podemos reconhecer na fala. Eu estou com uma dor que dói muito. É igual o subir para cima, descer para baixo. É isso daí, tá? Que outros exemplos de pleonasmo você conhece? Pleonasmo, acabei de falar. Subir para cima, descer para baixo, né? Quais outros exercícios você conhece? Eu quero pelo menos 2, tá? Diferente, pelo menos um diferente do que eu falei aqui como exemplo, tá? Depois você vai ler esse poema, Soneto de Separação, do Vinícius de Moraes, e vai responder. O poema se intitula Soneto de Separação. De que tipo de separação ele trata? Justifique sua resposta com elementos do texto. Todo poema é construído a partir de uma oposição de ideias, tá? A letra A. Chama-se antítese a figura de linguagem que se constrói a partir da oposição dessas ideias. Identifique no poema pelo menos 2 pares de palavras ou expressões em essas antíteses. Releia a primeira estrofe do poema.
você já aprendeu que a literação é uma figura de linguagem, construída a partir da repetição de um mesmo fonema consonantal. Na primeira estrofe, existe a literação? Se existir, você vai pôr para mim, dando exemplo lá do texto. A 14, você vai ver aí que nós temos antes, agora, riso, pranto, bocas unidas, espumas, mãos espalmadas, espanto. Essas palavras, antes, riso, bocas unidas e mãos espalmadas, em qual o lírico estava para colocar essas palavras? E as outras, pranto, espuma, espanto, né? Na letra B, qual é o estado de espírito quando ele usa essas outras palavras? E a C, que figura de linguagem... A 15, no trecho, faça o pranto silencioso e branco como a bruma, apresenta uma figura de linguagem. Qual é essa figura de linguagem? E a 18, observe que a expressão de repente ela é empregada 4 vezes no início do verso. A esse tipo de repetição chamamos anáfora. Considerando as ideias do poema, por que o autor faz essa repetição? Para quê? Qual é a finalidade de atividades com muito capricho e atenção? Até a próxima!